Hoje a gente vai falar sobre um tema chamado coragem. Prossigo para o alvo. E um tema muito interessante, porque até então eu achava que era um tema muito simples, coragem. O que é coragem? E aí eu me deparei assim com uma série de definições diferentes, uma série de abordagens diferentes. E eu espero que eu estiver, durante esse período, tenha estado em sintonia com o meu mentor e os mentores deste trabalho, para poder ter trazido, selecionado as melhores definições. Então, eu vou trazer aqui, a gente primeiro vai se concentrar, então, o que é a coragem, antes da gente falar de prosseguir para o alvo, tá bom? E aí a gente vê uma cena de várias pessoas assim, se jogando, Será que isso é coragem? Pode ser, pode não ser. Será que o que está dentro do pensamento de cada um ali naquele ato? E esse outro aqui? Um bombeiro, um incêndio. Será que isso é coragem? Aí a gente pensa assim, e se tivesse um tesouro ali de alguém e ele ali fala assim, vou voltar lá enquanto ninguém está vendo e vou pegar esse tesouro. Será que é coragem? Sim, Vamos pensando. E aí? Aí, alguém salvando um menininho com todas as ferramentas, equipamentos de um desfiladeiro. Será que é coragem? E se esse menino estava raptado, fugiu, caiu lá e eles foram recuperar o menino, os raptores? Será que continua a coragem? E aqui? Uma situação em que várias pessoas têm um pensamento, agem de uma forma, e aí alguém ali age ao contrário. Será que isso é coragem? Qual a situação que ele foi contra aqueles todos ali? Enfim, uma das coisas que a gente tem que começar a pensar um pouquinho é na variação que tem a coragem. A coragem, quando você vai tendo cada vez menos coragem, você está falando, na verdade, de covardia. Mas, às vezes, quando você tem muita coragem, você pode estar falando de imprudência, Então, a gente tem que começar a se situar nesse aspecto para a gente poder definir o ato de coragem. Principalmente em relação aos nossos atos de coragem, Porque muitas vezes, quando a gente fala de coragem, a gente vai olhar no outro, Aliás, na verdade, sempre a gente está olhando muito mais para fora do que para dentro, Recusando muitas vezes esse convite que nos foi trazido na abertura do se olhar, Do se observar. Será que os nossos atos estão condizentes com os nossos valores? Não é isso? Então a gente começa a observar os nossos atos de coragem. O que estão nos levando àquele determinado ato? Muitas vezes a gente se acha assim, uau, estou fazendo uma coisa incrível. E aí quando a gente para, se observa, vê o que está realmente motivando aquilo ali, não é tão incrível assim. Então a gente tem que começar a parar e observar um pouquinho mais. E aí é interessante sobre uma pesquisa que foi feita em Portugal e muito semelhante com uma que também foi feita aqui nos Estados Unidos. Eu só trouxe essa porque a quantidade de pessoas envolvidas eram bem maiores. Aqui eram 98 pessoas e ali eram 427 pessoas. E eles queriam justamente definir
tentar entender o que a coragem é para as pessoas. Então, eles fizeram 3 perguntas, né? 3 frases que a pessoa teria que completar. A primeira é: para mim, ser corajoso é... Pum, 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 pum. A segunda: indique alguma atitude ou ação que considere corajosa. A terceira: existem poucas pessoas verdadeiramente corajosas, por quê? E depois teve mais 3 perguntas que eu só vou me ater a uma, que tem mais a ver com o nosso estudo, que é uma pergunta que eles chamam de pergunta fechada. A gente não tem que dissertar nada, tem que falar um ou outro, né? As pessoas mais corajosas são as religiosas ou as não religiosas, né? E aí, para primeiro, e você viu, né? Tem ali vários jovens, adultos e idosos, né? Nesse universo também, homens e mulheres de todos os níveis, ficou bem heterogêneo mesmo o conjunto. E aí ele juntou isso tudo e eles fizeram a seguinte observação, conclusão em cima do primeira pergunta. Para mim, ser corajoso é... E o primeiro grupo de respostas, comum a todos os 3 grupos, era tudo relacionado a enfrentar. Enfrentar medos, as consequências dos nossos atos. Esses 2 universos de enfrentar medos e consequências dos nossos atos foram, a grande maioria respondeu essas 2 formas. E depois se estendeu um pouquinho situações difíceis. E um segundo grupo, né, levantado nisso, fora do enfrentar, foi lutar. Uma outra situação. Ser corajoso é lutar. Lutar contra os obstáculos, por objetivos, contra o desânimo. E também, além de enfrentar, lutar, fazer o que os outros não fazem. Esse aqui, quer dizer, a grande maioria ficou concentrada no medo e as consequências dos nossos atos. Esses outros aqui foram alguns outros, né, que surgiram. E aí me faz lembrar de uma situação que um professor também fez um estudo em que ele aplicou para os seus alunos um exame que era um exame de 3 horas, era um projeto, em que eles tinham que dizer o que é coragem, né? E ele aplicou, entregou a prova para todo mundo, e aí imediatamente um dos alunos escreveu, levantou e foi embora. E aí o professor foi ver, né? O que estava escrito, estava lá: coragem é isso. Levantar, escrever, abandonar e vou embora. Aí o professor chegou e escreveu: isso não é coragem, isso é idiotice. Então, o que é coragem, né? E aceitar a morte. Isso aqui é interessante porque isso apareceu realmente no grupo mais dos idosos, né? Você vê que as percepções, elas têm um pouco de nuance. Apesar da concentração estarem todas focadas ali nos 2 primeiros, mas existem um pouquinho de nuance em relação às faixas etárias. Aí continua no outro. Indique uma atitude ou ação corajosa. Arriscar ou dar a vida por alguém, por outrem. Isso também em todos os grupos foi número 1. Responsabilizar-se pelos seus atos. Também estava lá em todos os grupos. E depois começaram os outros itens, né? Defesa dos mais fracos, esses eram os jovens. Ajudar a família, isso eram os idosos. Enfrentar doenças e vícios, isso nos adultos. Dizer o que pensa, jovens. Dizer a verdade, em todos. Não ter medo da morte. Curioso, porque vocês vão observar que aqui também foi
os idosos que falaram sobre isso. E aí mais à frente a gente vai falar, quer dizer, a gente falou do medo, né? Do medo da morte. Então, os idosos têm medo da morte e acham corajoso não ter medo da morte. Agora é interessante isso aqui. Poucas pessoas verdadeiramente corajosas, existem poucas pessoas verdadeiramente corajosas, por quê? E aí tiveram dois grandes respostas, dois grupos. Primeiro, por causa de egoísmo. Isso muito, em primeiro lugar, nos jovens. E em segundo lugar, nos outros dois grupos. E medo. Medo ficou em primeiro lugar nos idosos e nos adultos. E em segundo, nos jovens. Então, mas ficou concentrado também nesses dois. Então, poucas pessoas verdadeiramente corajosas pelo egoísmo e pelo medo. Medo de assumir as consequências dos seus atos. De não conseguir o que se pretende. Das opiniões contrárias. De falhar. Medo de falhar. Medo de perigos. A gente se identifica com isso aí? Acho que a gente se identifica, né? Medo do futuro. Isso muito forte também nos idosos, né? O que vai vir depois? A gente na doutrina espírita, não é que a gente não tenha medo, vamos dizer assim, da morte em si, mas facilita muito a gente, tendo a doutrina dos espíritos nos dizendo de que a vida continua, que isso é só uma passagem. E não só isso. Não é que depois a gente vai ficar eternamente, né, do outro lado. A gente vai ter um processo contínuo. A gente não vai ficar contemplando o belo de Deus. Nós temos a oportunidade de sermos co-criadores do Pai. E isso a gente encontra na doutrina espírita, em que a gente vai e volta. Em que esse futuro ainda, né, meio nebuloso, mas que sabemos que ele é resultado de quem? Das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos pensamentos, que está no controle de quem? Nosso. Então, é poderoso isso, é muito poderoso. E aí, um outro item é a falta. E aí eu botei tudo junto porque, olha, esse item foi deste tamaninho. Muito pouco falaram, mas falaram bem dispersos. Falta, as pessoas não são corajosas porque falta solidariedade, falta fé, falta segurança, falta personalidade, alta confiança e valores. E a gente começa a pensar, né? Deram tão pouco valor a isso aqui, a esse grupo. Será que é isso mesmo? Será que na hora que a gente responde o que falta, o que as pessoas corajosas, são tão poucas pessoas corajosas, será que é por esse motivo é muito pouco? Vamos pensar sobre isso, a gente vai pensar sobre isso. E aí, aquela questão que eu falei que era importante só para a gente dar continuidade ao nosso estudo, era aquelas pessoas... As pessoas religiosas ou não religiosas, quais são as mais corajosas? E aí a gente vê que a grande maioria acham que são as pessoas religiosas. Elas têm mais coragem. Eles associam a coragem mais às pessoas religiosas. E é interessante que nesse estudo, é um psicólogo, um educador, e ele fala justamente no sentido de que acho que mais importante do que é a coragem é entender por que as pessoas não estão desenvolvendo esta virtude. Por que as pessoas não dão o valor necessário a essa virtude? Será que o ceticismo, será que a distância de Deus influencia nisso? Isso foi um ponto que ele trouxe por conta da resposta dada a esta questão, né? Então, é interessante a gente pensar um pouquinho se tem a ver,
né? Bom, aí a gente começa a partir de falar de dois aspectos. A gente pensa de coragem, a gente bota tudo junto, né, dentro do mesmo saco, às vezes fica meio complicado. Então fica mais fácil a gente dividir em coragem física e coragem moral, né? Tem a coragem física, são aquelas em que as pessoas vencem de alguma forma o medo de algum dano físico ou medo da morte, né? Como eles falaram lá, uma principal causa de você, um ato de coragem é de você dar a vida a alguém. Então, isso aqui está mais ligado então com a coragem física. A coragem moral é enfrentar o medo da perda da integridade moral. No estudo da noite de hoje, a gente vai se concentrar mais nessa parte, então, da coragem moral, tá bom? E aí a gente vai falar rapidamente da parábola dos talentos, a gente começar a se posicionar na coragem moral. Não sei se todo mundo sabe, vou resumir a parábola dos talentos que Jesus nos trouxe, em que ele conta a história de um senhor de terras, riquíssimo, que saiu em viagem e antes de viajar deu para 3 trabalhadores deles alguns talentos, que era o dinheiro da época, né? 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o outro. Então 3, cada um com os talentos segundo as condições de cada um. Então, um que tinha condições de trabalhar melhor os talentos recebeu 5, o outro 2 e o outro 1. O que recebeu os 5 talentos trabalhou, prosperou e transformou esses 5 talentos do Senhor, os talentos eram do Senhor e emprestados a ele. Ele transformou os 5 em 10. Os de 2 talentos fez a mesma coisa, transformou 2 em 4. E o que recebeu 1? Ele escondeu o talento para não perder e devolveu 1 para o Senhor quando o Senhor voltou, porque o Senhor voltou. E prestou conta daqueles talentos. O de 5 entregou 10, o de 2 entregou 4 e o de 1 entregou 1. E por que ele entregou 1? Ele disse que ele sabia que o Senhor era um Senhor severo, que fazia as coisas dobrarem. E ele, com receio de perder o talento, com medo da reação do Senhor, ele escondeu e não trabalhou o talento. Então, ele teve medo. Medo, lembra que lá também um monte de gente disse do medo? E aí a gente fala assim, um monte de medo, né? Medo de trabalhar, como esse. Medo de estudar. É possível que exista? Medo de amar. Será que existe medo de amar? Medo de ter uma decepção amorosa? Pode ter, né? Medo de viver. Tem gente que tem medo de viver? Medo de morrer, né? Contraditório, tem gente que tem medo de viver, tem gente que tem medo de morrer. E o medo, então, paralisa a gente, não é isso? Aprisiona a gente. A falta dessa coragem, né? E aí a gente estende, então, esses talentos, no sentido figurado, a tudo aquilo que a gente recebe do nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai, que nos confia esses talentos. Que a gente vem aqui com essa bendita oportunidade de multiplicação. E muitas vezes a gente, com uma série de medos, a gente não dá curso àquilo que nos propusemos a fazer, porque Deus nos deu com o nosso consentimento. Nós pedimos muitas vezes por essas oportunidades. E a gente se esquece de olhar para dentro de nós mesmos e percebermos que somos capazes de transformar, de multiplicar, de crescer. E aí a gente se esconde, né? E aí, Chico nos trouxe através de Albino Teixeira, nos livros Passos da Vida, a seguinte passagenzinha. O que mais nos faz sofrer no mundo não é a dificuldade,
é o desânimo em superá-la, né? A gente pode interpretar aí com esse medo, né? A dificuldade, para mim, tem um valor, para o outro, tem um valor diferente. Um terceiro, completamente diferente, né? E aí um dos estudos justamente fala sobre isso, né? O que é coragem realmente? Joana de Ângeles nos fala sobre as reações das pessoas sobre determinada doença. A mesma doença que eu tenho é igual à mesma doença que você tem. Eu vou reagir tranquilamente com essa doença. A outra pessoa vai estar desesperada com aquela doença. E ela fala, a gente tem que considerar as duas pessoas. A primeira, ela pode ter uma disposição orgânica que permita que ela sinta menos as consequências daquela doença. Então, o quão corajosa é essa pessoa? Se ela está sendo beneficiada por uma questão orgânica, talvez não seja tanto a coragem. Por outro lado, aquela outra pessoa que não consegue estar completamente desequilibrada ao enfrentar a mesma situação, igualzinho, ela pode ter uns transtornos emocionais de uma tal forma em desequilíbrio que ela aumente, potencialize o que ela está sentindo. Né? Então você vê como é que é muito relativo, né? Muito. A coragem também nesse sentido é relativa. Então não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Ai meu Deus do céu, como é que eu vou lidar com isso? O quanto que eu vou sofrer? E aí eu, muitas vezes, vou embora. Eu não enfrento, eu deixo de lado. E aí aquele negócio parece que vai se agigantando, né? Porque a gente não trata. E muitas vezes um problema que era deste tamaninho, por covardia nossa, aquele problema cresce, se avoluma e fica muito maior. Mas mesmo assim, nós somos capazes de resolver. Por quê? Porque nenhuma dificuldade, nenhum desafio é posto na nossa frente que não sejamos capazes de ultrapassá-lo, de vencê-lo. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Quantas pessoas hoje já estão fazendo, também tem não tem um exame que você já tem eu posso vir a desenvolver tais e tais doenças. Tem um monte de gente que quer fazer isso. E muitas vezes só essa sugestão já faz com que a doença se manifeste. Você pode ter uma tendência, mas não quer dizer que você vai ter, não é? Mas você fica tão psíquico com aquilo que você mentalmente já cria aquela situação para você. Então você, sem ter, você já está com pavor de recebê-la. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Quantos de nós não fazemos isso? Erramos, fracassamos, falhamos e a gente põe a culpa para fora. A gente sempre está buscando a culpa, a gente não busca a solução, a gente busca a culpa. Não é verdade? É mais fácil. É muito mais fácil procurar a culpa, principalmente quando a gente muda a referência, a culpa está lá do lado de fora. A gente deixa de buscar a solução, porque muitas vezes a solução demanda o quê? Esforço, trabalho, labuta, mas resolve. Não é ingratidão, é incapacidade de amar sem egoísmo. A ingratidão muitas vezes dói a beça, né? Principalmente se é de um ente querido. É ou não é verdade? A gente fala assim, mas eu fiz tanto por fulano, eu mudei tanto, eu pensei nele assim, nela assim. Por quê? Porque a gente está esperando o quê? O retorno, não é? A gente está esperando o retorno. Dizer-se, né, realmente, o amor de mãe, o amor incondicional, será? A mãe espera tanto dos seus filhos. Eu falo por mim, então, aqui nesse momento, não é por mais ninguém, eu falo por mim, nem 3.
Espero dos meus filhos, não tem jeito. Amo muito, mas espero. Ainda não cheguei nesse estágio, não. É um processo. Eu estou consciente disso. Mas a gente tem que reconhecer. O problema é quando a gente não reconhece. É ou não é verdade? A gente não reconhece, pronto. A culpa é dele. A culpa é dele. Eu me lembro, uma vez eu vim nesse encontro que tem aqui, que a Fátima trouxe, que é a Oficina das Virtudes. E, gente, ficou muito marcado para mim. Muito marcado. E é incrível que é uma coisa muito óbvia. Sabe aquela coisa óbvia que você sabe, mas da forma que lhe é trazido, você fala, uau, nossa senhora. E aí eu comecei a observar isso. E o exemplo que me foi trazido foi assim de uma coisa incrível, né? Foi trazido de uma irmã que tinha uma determinada, não sei se a palavra é conflito, desgaste com o marido, porque o marido não tomava remédio. Tem que tomar remédio. E o marido não usava, não tomava remédio. E aquilo era um motivo de desgaste constante. Mas aí você vai lá para trás, né? Por que essa situação está trazendo tanto desconforto? Será que eu estou preocupado verdadeiramente com ele? Ou estou preocupado que ele vai ficar doente e aí vai me dar trabalho? Mas é verdade. Não é óbvio isso? É super óbvio. Mas do jeito que me foi trazido, eu falei, gente, é verdade. Aí eu comecei a observar os meus atos. Fiquei chateado com fulano. Meu Deus, por que eu estou chateada? É por causa que estou preocupada com o futuro, o que ele está, né, buscando para ser? Ou eu estou preocupada que ele não me retornou, não me foi ingrato, ou, né? Eu sou o foco. Quando a gente começa a observar isso, ter coragem, porque, cara, isso foi doloroso. Foi doloroso a peça. Em determinadas situações você não acredita. Meu Deus, eu não sou tão boazinha assim como eu achava que eu era. É ou não é? Você fica... Olha, quando eu me dei conta, a primeira vez que eu li que o orgulho era fruto do egoísmo, porque eu me assumo que eu sou orgulhosa, que eu tenho que trabalhar isso. Mas eu nunca tinha pensado que eu era egoísta. Aí quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, gente, eu sou egoísta também, eu não sabia disso. Mas e aí? Olha, o primeiro contato com isso me doeu. Eu falei, gente, eu sou egoísta, não é possível. Mas é doloroso sim, mas a gente tem que enfrentar isso, porque esse é o processo que cada um de nós está inserido aqui, não é da culpa. Não é o da culpa. A culpa aprisiona a gente. A descoberta, a verdade, liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então essa é uma coragem que a gente tem que perseguir, né? Bom, aí a gente entra num mundinho que é da razão moral e dos desejos. Por que a coragem entra nessa situação? Muitas vezes nós temos conflitos entre a nossa razão e os nossos desejos. Desejos aí também entram os nossos vícios, né? Quando tem esse conflito, a gente tem que tomar decisões, escolher. Ou eu vou para um lado, ou eu vou para outro. Isso quando chegamos no estágio do conflito. Porque muitas vezes a gente nem tem aquele razão moral ali. A gente ainda está muito apegado a esses desejos. Mas, como Deus é misericordioso e bom, todas as suas leis estão gravadas aonde? Na nossa consciência. Não estamos abandonados, não estamos ao acaso aqui. Então esse norte, ele está dentro de nós. Então, Joana de Ângeles diz que mesmo inconscientemente, nós temos a razão moral que nos ajuda
a equilibrar, né, o que os desejos estão nos levando. E aí, nessas tomadas de decisão, entra então o fator coragem. E aí tem o seguinte, na nossa escalada evolutiva, aqui demonstrada com 3 patamares, mas cada um deles teriam vários N patamarezinhos, mas só para didaticamente a gente apresentar, a gente tem 3 patamares. O indivíduo ainda construindo a coragem, interessante isso, porque a coragem, como Joana de Anjos nos traz, é uma virtude que ela é desenvolvida lentamente. Mas ao mesmo tempo a ser desenvolvida, você tem que ter coragem para desenvolver a coragem. É interessante isso, né? Eu tenho que desenvolver a coragem, mas eu já tenho que ter coragem para fazer isso, né? Então é aquela virtude que se autoalimenta. E aí a gente vai caindo, né? A gente vai caindo, aqueles conflitos ainda, eles não existem muito consolidados dentro da gente, a gente pende muito para aqui, aí a gente sofre as consequências, e aí pela lei do progresso a gente vai tendo que evoluir, e essas experiências elas não ficam eliminadas, essas experiências estão gravadas na nossa mente, na nossa consciência, no nosso eu, nos ajudando então nessa escalada evolutiva. Até que a gente chega num patamar do indivíduo chamado forte moralmente. Que é o indivíduo forte moralmente, ele já tem essas razões morais que lhe permitem fazer o bem, não ainda porque ele quer fazer o bem, mas porque ele deve fazer o bem. E aí este conflito, ele realmente é bem sucedido nesse patamar quando então entra o ingrediente da coragem. A coragem entra aí dando forças para que essas razões morais vençam então as nossas tendências, os nossos desejos, os nossos vícios. E aí a gente vai indo, até um momento que a gente chega lá num indivíduo excelente, que é que ele faz o bem porque faz o bem, não é porque tem que fazer o bem, é algo que entrou no automático, não é isso? Ele não racionaliza para fazer o bem, é mais ou menos a coragem, aí fica mais ou menos igual ao perispírito. Ela vai ficando cada vez mais tênue à medida que o espírito vai evoluindo, não é isso? O espírito menos evoluído, ele tem um perispírito, o corpo astral mais grosso, não é isso? À medida que ele vai evoluindo, que chega a espírito puro, o perispírito ainda existe lá, mas tão tênue que ele se confunde com o próprio espírito. A coragem aqui é a mesma coisa. A coragem, ela vai ficando de uma forma que não é mais aquele elemento decisivo para que as razões morais vençam os seus desejos. Ele vence porque vence, entende? Então é praticamente dizer assim, não precisa nem da coragem, ele faz. Isso tem relatos, tem um livro que fala muito sobre o que houve do Holocausto, daquelas pessoas que ajudaram aos judeus e fizeram isso, e eles não se denominam corajosos, não achavam que seus atos eram corajosos, eles simplesmente faziam porque queriam fazer. Eles sabiam a diferença do bem e do mal. E aí nesse mesmo livro tem um relato de um médico, de um estudante, aliás, que ele era fazendo doutorado em psicologia, e ele foi para a guerra do Vietnã e teve a possibilidade de observar um médico ajudando lá no Vietnã, e ele via o médico enfrentando determinados perigos para salvar, né, seus companheiros. E ele começou a ele estava fazendo um estudo sobre coragem e fez um monte de questões, perguntas a esse médico. Você ajudou a fulano porque você sabia que isso era certo? Não. O que me motivou porque era certo, era porque era o meu dever de fazer, né?
Eu tinha que fazer. Você tinha medo? Não, não tinha medo ali, não. Então, o que é isso? O que motiva as pessoas? Qual é a razão de ser? E aí, o fator de você estar fazendo o bem, ele é um fator preponderante para você saber que você está tendo a coragem moral sendo ativada naquele instante. Porque também só o fato de você fazer porque tem que fazer, né, não lhe diz que você atingiu aquele grau máximo, que é um indivíduo excelente, né? Não está no automático, dentro do bem e do mal. Então, Platão nos traz que coragem então, é uma virtude porque é o triunfo sobre as paixões. E aí, é interessante porque que é nos trazido que a coragem, ela então se torna como se fosse uma virtude preservativa. Preservativa por quê? Porque ela, na verdade, preserva outras virtudes, né? Então, a minha perseverança, se eu tenho que ter um determinado grau de perseverança, muitas vezes eu preciso da coragem para continuar obtendo. Para eu ter uma humildade. Muitas vezes eu entro em conflito, como é que eu vou agir com aquela situação? Então, se eu deixo o orgulho tomar conta de mim, eu estou fugindo da humildade, não é isso? Eu estou deixando um outro lado nosso ficar preponderante naquele instante. E a coragem de vencer isso, ela então fortalece a humildade. E assim vai, né? Então ela é chamada de uma virtude preservativa das demais. E aí a gente chega então para o tema do prossigo para o alvo. E aí cada um de nós aqui tem os seus alvos, seus objetivos, suas metas particulares, metas profissionais, metas amorosas, formar uma família, ter filhos, metas acadêmicas, quero estudar isso, quero estudar aquilo, metas religiosas, quero me aprofundar mais, quero conhecer um pouco mais, né? E assim vai, cada um com a sua meta particular. Mas todos nós temos uma meta em comum, que é a meta de sermos o quê? Felizes. Se essas metas particulares, a gente tiver a coragem de observar e ver o que eu estou criando, o que eu estou construindo, o que eu estou almejando, ela está de acordo com essa meta maior da felicidade? Beleza. Se não está, gente, vamos ter a coragem de jogar essa meta fora. Porque o objetivo maior de cada um de nós é sermos felizes. De aprendermos a amar incondicionalmente. Aprendermos a sermos filhos verdadeiramente de Deus. Aprendermos a sermos verdadeiros seguidores de Jesus, como nos trouxe o Evangelho. Não basta conhecer Jesus. Tem que amar como Jesus amou. Não é isso? Minha musiquinha nos diz isso? Essa é a nossa meta. E aí, para isso, a gente precisa de motivação. A palavra motivar vem de movimento em prol de um objetivo. Então a gente precisa de algo mais, né? Do que vai nos fazer andar naquela direção. Vamos buscar isso. Vamos buscar para as nossas metas particulares quais são os verdadeiros motivos que estão nos fazendo alcançar aquela meta. Se é aquele motivo, vou ficar melhor do que o outro, vai todo mundo olhar para mim, gente, isso aí vai ser motivação para alcançar o quê? Então a gente tem que entender quais são essas motivações.
e nos agarrarmos àquelas boas, verdadeiras, que estão de acordo com as leis divinas, porque são as leis que regem o universo inteiro. Não é só meu universo particular, é o universo inteiro em que cada um de nós está inserido. E aí, além disso, Joana de Anjos nos traz o seguinte no livro Conflitos Existenciais. A coragem apresenta-se equipando o ser em busca da realização pessoal, mediante a seleção de valores que se deve munir para seguir no rumo das metas que elegerá na sucessão do tempo. A coragem equipa o ser de acordo com a seleção de valores que se deve munir. Quais os valores que eu vou trabalhar? Eu tenho isso desenvolvido dentro de mim, eu tenho que ter essa coragem, porque muitas vezes a gente vai olhar que não tenho. Aí a coragem vem e equipa cada um de nós, vai lá em busca. Para você alcançar essa meta, você precisa disso, disso e disso. Não adianta. Não tem fórmula mágica. Não é assim. É de novo o quê? Labuta, esforço, né? Mas além disso, Jesus falou o seguinte: o mundo, à vez de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Essa passagem, Jesus estava já, depois da Santa Ceia, já estava chegando o momento da sua crucificação, e ele estava avisando aos discípulos dele: olha, vão ter muitas aflições, mas coragem, eu venci o mundo. E logo depois disso, Jesus falou assim e levantando seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. A oração, a conexão com o Pai. A gente precisa disso para alcançar as nossas metas, para prosseguir para o nosso alvo. A gente precisa desse sustento, desse alimento espiritual. Jesus fez isso. Que é quem, gente? Os Espíritos falaram qual é o modelo, qual é o exemplo. Jesus. Alguém tem dúvida? O Espiritismo veio aqui não para ser uma religião à parte. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. É o Evangelho de Jesus que a gente segue. Ivan trouxe para a gente semana passada, comemoração de 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, e disse: o Evangelho segundo o Espiritismo não é um novo Evangelho. É só uma forma nova de estudo. É o Evangelho de Jesus. Ali traz aqui a moral de Jesus. É o que não se perde. É esse estudo, a prática desse estudo, dessas ações, é o que a gente vai levar para o mundo espiritual. É o que vai nos fortalecer. Então a oração, gente, é muito importante para a gente continuar a prosseguir para o nosso alvo. Além disso, tem uma passagem em Mateus que foi logo após em que Jesus multiplicou os pães e peixes. E os discípulos viram isso. E Jesus falou para eles seguirem, primeiro, irem na frente dele. E eles estavam lá já, no barco, alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. E aí Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele.
Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Foi encontrar Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, fé é um outro grande, importantíssimo ingrediente para a gente prosseguir para o alvo. Fé. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, o foco foi outro, foi nas dificuldades, porque isso aí também é para demonstrar as nossas dificuldades. Jesus falou que a gente ia ter aflições. Ele falou para os seus discípulos, não era para todos nós. Essas dificuldades nós temos que enfrentar. Não vamos aqui a passeio, estamos aqui para trabalhar. E o maior trabalho é em nós mesmos. Mas tenham fé, confiem em mim porque eu estou com vocês, vocês não estão desamparados. Foquem no meu ensinamento, no meu evangelho e vocês vão conseguir prodígios maiores do que eu aqui fiz. E ainda, então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Coragem, fé, os seus pecados estão perdoados. O que quer dizer isso? Ele estava paralítico. E nós aqui nessa doutrina maravilhosa já sabemos que tudo acontece por uma razão de ser. Estamos todos sujeitos à lei de causa e efeito. E em um determinado momento nós vamos tirar de nós todas essas nossas culpas, as nossas transgressões, os nossos equívocos, os nossos erros. E ele voltou a andar. Os seus pecados foram perdoados. Isso aqui, então, faz parte da transformação e o autoconhecimento, que é outro grande elemento que a gente precisa ter coragem de enfrentar. Nós vamos nos libertar, nós vamos voltar a caminhar seguros, resolutos, deixarmos de estarmos paralisados. Quando tivermos a coragem de nos conhecermos, de sabermos das nossas limitações, mas ao mesmo tempo saber das nossas capacidades, porque somos perfectíveis, ainda não perfeitos, mas dentro de nós temos todas as possibilidades de quê? De brilhar, de crescer, de amar, de servir. Essas são as nossas possibilidades. Então o autoconhecimento, ele não vem só nessa questão que muitas vezes a gente pensa no sentido negativo, de nos enxergarmos só das coisas que ainda estamos equivocados, ainda estamos capengas. Não! Também podemos ver o quanto que somos capazes de realizar, o quanto podemos andar de acordo com as leis divinas e isso potencializar muito mais as nossas obras e caminharmos mais rapidamente para a nossa meta, principalmente a nossa meta maior de sermos felizes. E aí, então, Paulo trouxe para a gente, prossigo para o alvo. Paulo, que foi Saulo, que teve seus equívocos, mas tinha sua determinação, e encontrou o mestre. Encontrou o mestre na estrada de Damasco. E ele ainda tinha muito mais para fazer. E ele não parou. Ele prosseguiu para o alvo, para amar. Jesus falou que íamos ser reconhecidos por muito nos amarmos, seus discípulos, seus seguidores. Não só porque encontramos em Jesus aquela figura bela que nos trouxe tantas mensagens lindas, mas porque nos harmonizamos com ela, nos afinizamos com ela, porque temos dentro de nós este amor repercutindo pelo hálito divino. Então devemos sim não olhar para trás em termos de culpa, mas olhar para trás com todas as possibilidades que podemos ter nesse passado para alcançarmos o nosso sucesso. Olhar e seguir, prosseguir em direção a esse amor.
e ter Jesus, então, em nossos corações, na certeza de que tudo podemos naquele que nos fortalece. Que assim seja.